De Números, capítulo de número 23. Números de números 23. Aleluias. Glórias a Deus. Versículo 19. A você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Quero agradecer aos irmãos, também, que esses dias me deram uma notícia, não sei como que eu posso dizer. Botaram um anúncio de trabalho, de vagas de trabalho na página da igreja. Legal, gostei. Aprovei. Legal. Pensando nos outros também para estar ajudando, porque não é fácil não, irmãos. Quem tem casa, quem tem trabalho, está vivendo uma vida estável, é bênção pura, maravilha. Mas pessoas que estão desempregadas, não tem onde morar, a gente também tem que pensar nisso. Tem muita gente desempregada. E é por isso que eu tenho orado a Deus e tenho pedido ao Senhor. E é interessante que a palavra diz, vigiai e orai. E a oração precisa ser orar com ação. Não basta somente eu clamar ao Senhor, porque Deus certamente sempre vai levantar pessoas. Mas se a gente não der ouvido, como é que Deus vai nos usar, hein? Deus abençoou muitas pessoas, deu ouvido à voz do Senhor e à voz da liderança, e veio aqui e nos abençoou. A pastora está lá atrás separando, fazendo algumas cestas básicas. Esse mês a gente vai poder ajudar pessoas. Muito obrigado. Vocês não sabem a alegria que está no meu coração, muito grande. Em nome de Jesus, dentro de breve a gente vai poder ajudar muitas pessoas, muitas, em nome de Jesus. Esse é o desejo de Deus e o nosso desejo também, amém? Capítulo de número 23 de Números, do seu versículo 19, quem achou, diga glória a Deus. Eu gosto de dar um tempo assim para as pessoas procurar, embora que tenha ali no telão, mas a Bíblia fala para esperar um pelo outro, Amém? Diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirás ele e não o faria, ou falaria e não cumpriria? Olha isso. Vamos repetir junto? Em nome de Jesus? 1, 2, 3 e... Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria, ou falaria e não o confirmaria? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha preencher os nossos corações, que possamos a cada dia, Pai, olhar para o alto, que é o Senhor. Como o salmista, ele declarou: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Pode se assentar, querido. Amados, eu não sei se os irmãos perceberam ou acompanharam e estão acompanhando o culto. Desde o início, Deus está falando tremendamente daquilo, da sua pessoa. Ele, Deus, não de minha pessoa, da sua pessoa, mas daquilo que Ele é. E é interessante que esse texto, versículo 19, que nós acabamos de ler, que diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre, porque aquilo que Deus fala, Ele já está dando garantia do que Ele está falando. E se você voltar um pouquinho, no texto, você vai ver aqui, no versículo 18, que está dizendo as profecias de Balaão. Todos conhecem esse texto, Todos conhecem esse texto. O povo de Israel, que estava caminhando, tinha acabado de sair do Egito, não propriamente assim em alguns dias, mas estava caminhando para a Galileia, Galileia na cabeça, para a terra prometida, a qual Deus prometeu. E no caminho, muitos estavam observando, porque ouviram falar das maravilhas que Deus fez. Quando Deus tirou o povo do Egito, só em Deus ter sustentado o povo dentro do Egito é coisa tremenda.
não foi propriamente os egípcios que sustentaram o povo de Israel. Até porque se fossem os egípcios que sustentassem o povo de Israel, o povo tinha se corrompido, sim ou não? Então eles se firmaram no Senhor, continuaram crendo no Senhor. Sabemos que, como até nos dias de hoje, né, muitos que se corrompem, como já foi falado aqui, muitos que se desviam, mas a vontade do Senhor é que muitos retornem. O próprio Jesus, ele fala do filho pródigo, né? Que o filho pródigo, ele pede os seus bens e vai embora, vai viver a sua vida. Só que chega um momento em que Deus, eu costumo dizer, tem pessoas que falam assim, olha, quando Deus pesar a mão, quando eu leio o texto, eu vi e aprendi que Deus não pesa a mão. Pelo contrário, quando nós oramos da seguinte forma: Senhor, esteja sempre com as suas mãos estendidas, porque a palavra de Deus diz assim, ó, os ouvidos do Senhor não estão fechados, não estão tapados ou agravados, para que não venha ouvir a sua voz, e nem as mãos estão encolhidas, né? Assim, estão o quê? Estendida para abençoar, não é isso? Então a mão do Senhor está estendida, mas quando Deus recolhe a mão, tira a mão, porque ontem foi lido o texto, o Salmo 91, não é isso? Foi 91, que diz que as penas, né, as asas do Senhor estão, cobrindo, guardando. Então, se você está sem a proteção da mão de Deus, você está vulnerável. Então, esse filho pródigo, ele resolveu pegar tudo da sua parte e foi viver a sua vida. Mas chegou um momento em que ele, aleluias, presta atenção, não estou fugindo da palavra não, tá, irmãos? Estou falando aqui que Deus mandou eu falar para você, para a minha vida, para todos nós que estamos caminhando na presença do Senhor. Chegou um ponto que aquele filho pródigo, ele percebeu a situação que ele estava, a situação que ele estava vivendo, vivenciando, porque chegou um momento de fome naquela cidade. Às vezes as pessoas pensam que na nossa vida não vai acontecer isso, porque eu já estou bem, né? Já sou servo, já sou crente, e isso não chega na minha tenda. Mas nós temos que atentar muito para a nossa vida, porque ao decorrer da nossa caminhada, muitas coisas acontecem, e muitas pessoas no meio do caminho se frustram. E já foi falado aqui nessa noite, durante a trajetória, pessoas se frustram, mas só que a importância é, quando a pessoa estiver frustrada, o pastor falou aqui terça-feira, irmãos, mesmo no vale, clame ao Senhor, mesmo no vale, se alegre. Pastor, mas como é que eu vou me alegrar no vale? Sabe como? Eu estou passando pelo vale, mas eu estou confiante no Senhor. É como nós acabamos de falar aqui de Davi, irmãos. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passasse, não temeria mal algum, porque ele tinha certeza desse Deus que ele servia. E você também hoje, meu irmão, precisa ter certeza desse Deus que você serve. Você hoje precisa ter certeza da sua salvação. Na escola bíblica é muito falado sobre isso. Você precisa ter certeza da sua salvação, porque se nós estamos aqui na terra e não temos certeza da nossa salvação, você está andando em vão, tá ou não está? Pastor, e como é que eu tenho certeza da minha salvação? Você tem orado, meu irmão? Você tem buscado o Senhor? Deus tem falado com você? Eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Aquilo que Deus prometeu na sua família, Ele vai fazer. Aquilo que Deus, hoje, você está caminhando sozinho. Hoje você está sozinho. Muitos da sua família não estão com você. Mas você precisa alimentar a sua fé, crendo que Deus fez uma promessa, e você não pode parar no meio do caminho. Você precisa ir até o final, porque certamente, aleluias, Deus vai fazer o milagre na sua vida. Mas se eu ficar olhando somente para esse mundo,
sabe, e eu não estou vendo nada acontecendo, vem a frustração, vem ou não vem? Então é necessário eu olhar para o Senhor, continuar buscando o Senhor, e eu trago algo para dentro do meu coração. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Se Deus quiser me abençoar, glória a Deus, mas se Deus não quiser me abençoar, eu vou continuar servindo a Ele, e a gente precisa entender isso. Tem pessoas, irmãos, aleluia, que colocam no coração o desejo de servir ao Senhor por aquilo que Deus pode dar, mas não pode ser desse jeito. Quantos, e aí eu entro em uma colocação aqui, quantos foram ensinados dessa forma? Hein? E hoje, nós que já temos ciência ou consciência do que é certo e o que é errado, porque aprendemos um pouquinho da palavra do Senhor, a gente precisa orientar essas pessoas. Hein? Orientar. Olha, isso não é bom, o caminho não é esse. Ou seja, o evangelho significa o quê? Boas novas. A gente precisa anunciar as boas novas, anunciar o caminho, o reino do céu. E se a pessoa está caminhando em um caminho errado, nós precisamos aconselhá-la, orientá-la. E essa semana a pastora estava conversando comigo. Eu creio que dentro de breve a irmã vai contar esse testemunho do que Deus está fazendo na vida dela, porque às vezes as pessoas não têm noção do que as pessoas passam. E quantas das vezes pessoas estão orando a Deus, chorando, entra aqui na porta da igreja, vem para a igreja, celebra o Senhor, mas quando sai daqui fala: Senhor, muito obrigado por o Senhor estar me sustentando, porque só o Senhor sabe o que eu estou passando. Só o Senhor sabe. E aí, irmãos, Balaque, ele começa a planejar algo para tentar infringir, ferir aquele povo, amaldiçoar aquele povo. Só que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e quando Ele fala, Ele cumpre. E aí, eu quero que você volte comigo, deixa marcadinho aí em Números, vamos lá em Gênesis. Quando a pastora começou a falar em Gênesis aqui, eu falei: oh meu Deus, que maravilha, nada é combinado, mas inspirado pelo Espírito Santo. E aí, a gente precisa entender isso, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Gênesis, abra aí em Gênesis, capítulo de número 50. A pastora leu Gênesis 39, né, que ela leu? Glória a Deus. Abra aí Gênesis 50, versículo 24. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Você que está em casa, está nos acompanhando, não deixe de nos acompanhar não. Pega a sua Bíblia. Aleluias. Esses dias Deus estava falando comigo, eu falei aqui na igreja: seja coerente, seja prudente naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai falar, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala lá em Timóteo, se não me falha a memória, 4, ele fala: persista em ouvir, persista em ensinar, em exortar, e procure aprender, porque você fazendo isso, você irá bem, ficará bem, vai bem, e aqueles que te ouvem também. Isso é muito importante. E essa foi a palavra que Deus me deu, sabe, isso foi em 2006, eu ainda estava lá na Batista Renovado, Santa Catarina. Deus falou: presta atenção aqui, o que eu vou te falar aqui, você guarda no seu coração, e guardei até hoje. É muito forte isso daí, muito tremendo, que a gente tem que a cada dia trazer para a nossa vida, para a gente ensinar as pessoas. O capítulo 50 de Gênesis, quem está me acompanhando aí, diga glória. O versículo 24 diz assim: e disse José aos seus irmãos, olha isso: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Olha isso, irmãos. Já falaram de Davi. José, ele sempre foi temente ao Senhor. José, ele sempre respeitou seu pai.
José, ele sempre respeitou aquilo que o pai dele ensinou. Por isso, quando ele é vendido para os egípcios, quando ele é levado pelos mercadores, ele não largou Jesus, ele não se frustrou. A situação era até frustrante, mas ele não se frustrou. Ele começou a se alimentar daquilo que foi gerado lá atrás no coração dele, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Por isso, irmãos, eu tenho falado, meu irmão, não falte culto, não falte a escola bíblica, porque a escola bíblica, ela vai nos ensinar quem é Deus, o que Ele é capaz de fazer por mim, por você e para onde nós vamos. Quem tem certeza da salvação? Eu pergunto mais uma vez, você precisa ter certeza da sua salvação, meu irmão, mas você precisa aprender de Deus quem Ele é. Ele é um Deus fiel que deu o único filho dele para morrer por nós. Sabe por quê? Por causa da nossa salvação. O desejo de Deus é que eu e você estejamos com Ele. E durante esses 12 dias, Deus está falando, fica atento, porque os dias são maus. Fique atento, Jesus está voltando. Fique atento, não abandone o Senhor. Fique atento, não abandone a obra do Senhor. Fique atento, porque o mal pode se aproximar e pode te corromper. Fique atento. O cristão precisa ter equilíbrio, irmãos. E quando o cristão aprende a ter equilíbrio, ele sabe estar bem em todo o tempo. Quando o cristão aprende a ter equilíbrio, vai vir situações contra a nossa vida que nós vamos tirar de letra. Vamos dizer, Deus falou que é comigo, Deus falou que vai fazer, Deus falou que eu vou ser salvo, então eu preciso firmar minha fé no Senhor. Você não pode esmorecer. E aí o texto está dizendo, e disse José a seus irmãos, olha isso, José está dizendo a quem? Os seus irmãos, os irmãos que outrora maltratou ele, os irmãos que outrora jogou ele dentro do poço, os irmãos que outrora vendeu ele. Agora José como governador, presta atenção, deixa eu dar uma pausa aqui. Às vezes tem pessoas que só vê o dia de hoje, quem você é hoje, o que você conquistou hoje, como você vive hoje, mas muitas das vezes não vê a sua trajetória, como você começou, como você foi jogado dentro do poço, quando você foi vendido, quando você foi caluniado pela esposa daquele que te deu, que te deu o trabalho. Muitos não acompanham a sua trajetória, mas quando alguns começaram a ver José como governador, falou, quem é esse aí? Chegou agora e já está sentando na janela. Quem é esse? Vem da onde? Caiu de paraquedas, mas não sabe da trajetória de José. José, irmãos, foi muito ofendido. José foi caluniado. José era zombado todos os dias pelo seu irmão. O carinho, o cuidado que o pai tinha por ele era o filho da sua velhice. Então o pai, ele tinha um pouquinho mais de cuidado, porque o pai sabia o que José passou antes de nascer e durante o nascimento. Só o pai sabe o que você passa, meu irmão. Só o pai sabe o que você passa. Mas José passou tudo por isso, porque era a permissão de Deus para ele crescer. Não só crescer de tamanho, de estatura, mas crescer com sabedoria, crescer com experiência, crescer, aleluias, com entendimento da parte do Senhor, daquilo que era e daquilo que não era para fazer, daquilo que era para falar e daquilo que não era para falar. E agora, na parte da tarde, a pastora estava ministrando, eu conheci essa pastora hoje, e ela estava ministrando o casamento. Eu fiquei tão maravilhado, sabe, a forma que ela estava ministrando ali a cerimônia. E ela falou uma coisa muito interessante e importante, meu irmão. Passe o que você passar, não largue Jesus. Passe o que você passar, não largue Jesus, porque é Ele que vai te conduzir.
A irmã estava ministrando a palavra essa semana e ela estava falando sobre o quê? 2 estarão no campo, lembra disso? Um será levado e o outro vai ficar. A salvação é individual e ao mesmo tempo, olha isso, a salvação é individual, mas ao mesmo tempo ela é coletiva. Ué, pastor, como que é isso? Porque eu preciso cuidar da minha salvação, mas também eu preciso fortalecer a fé do meu irmão, para que ele também venha ser fortalecido e ser perseverante, para que ele não venha largar a salvação de lado. Salvação é individual, mas ao mesmo tempo coletivo. O apóstolo Paulo, ele é muito sucinto a isso, mas deixa eu terminar esse versículo aqui, que está dizendo, eu morro, mas Deus certamente, aleluias, mas Deus certamente vos visitará, futuro, sim ou não? Sim ou não? Futuro, vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a quem? A Abraão e a Isaac e a Jacó. Certamente, olha, certeza, meu irmão, certeza, eu morro, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, certamente vos visitará. E José fez um juramento, versículo 25, os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, aleluias, e fareis transportar os meus ossos daqui. Quando o Senhor Deus vos visitará, quando o Senhor Deus vos visitar e vos tirar daqui, não esqueça dos meus ossos. José, ele sabia que dentro de em breve ele ia partir no Senhor, já estava no final da sua carreira. José foi até o final. Olha para o seu irmão e diga para ele, José foi até o final. Diga para ele, José foi até o final, e você vai também até o final, meu irmão. Não desista não, você também vai até o final. E ele disse, olha, certamente o Senhor vos visitará. Certamente. Deus visitou ou não visitou, irmãos? Sim ou não? Vamos lá em Êxodo capítulo de número 13. Aleluias. Êxodo capítulo de número 13, um pouquinho mais à frente. Aleluias. Abra sua Bíblia aí para ficar gravado, né? Marcado na sua mente. E é interessante isso, porque às vezes a pessoa tem hábito de falar, Deus não é homem para que minta, e não é homem para que se arrependa. O texto está dizendo, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Capítulo de número 13 de Êxodo. Um amigo meu falava comigo que um amigo dele falava Exodó. Êxodo 13, versículo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluias. Deixa eu ler no versículo 17 para você entender o 19. Deus guia o povo pelo caminho. Quem guiou o povo pelo caminho? E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Israel, o povo de Deus, não os levou pelo caminho. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Olha isso, irmãos. Dos filisteus que estavam mais perto. Por quê? Porque Deus disse para que provavelmente, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Olha só, Deus não permite o povo ir pelo caminho mais perto. Às vezes tem caminho que a gente pensa que é bom, e lá em Provérbios está falando sobre isso. Há caminhos que para os olhos humanos é caminho de bênção, mas o final é morte. Então, irmãos, essa é a importância de nós lermos a palavra do Senhor, trazer para dentro de nós para que possamos ser instruídos por Deus. Instruído por Deus, para a gente ter a sabedoria do Senhor, para caminharmos na presença de Deus e não abandonar esse Deus e ir até o final. Olha isso, e ele está dizendo, mas Deus fez rodear o povo, versículo 18, pelo caminho do deserto.
perto do Mar Vermelho. E subiram, aleluias, os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Versículo 19: e tomou Moisés, quem tomou? Moisés, os ossos de quem? Está acompanhando aí? E tomou, olha isso, então tomou Moisés os ossos de José, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará. E fez, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Irmão, não foram meses, não, foram anos. Anos. Depois da morte de José, se passaram anos que o povo ficou no Egito, mas Deus cumpriu com aquilo que ele falou, sim ou não? Deus voltou, levantou um homem por nome de Moisés para libertar o povo. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus fala, meu irmão, ele cumpre. E Deus está dizendo: vai até o final, meu irmão, vai até o final. Eu não sei qual é a área que você está precisando, eu não sei a área em que você está dizendo: Deus, restaura a área da minha vida, nessa área tal. Só você e Deus sabe o que você passa. Então não deixe de buscar, meu irmão. Olhe para Jesus. Passaram-se muitos anos, mas a promessa cumpriu. E os filhos de Israel, que deram ouvido o que José falou, eles foram lá, passou a situação para Moisés e falou: Moisés, olha, você não era nem nascido. Tempo atrás, José foi um homem, sabe, que governou bem. Até a gente ouviu muito a história antes de conhecê-lo. Em tudo que ele fazia, Deus era com ele. E se você observar no Salmo 1, versículo 3, vem dizendo que em tudo que você colocar a mão será bem sucedido. Se você se afastar, sabe, da roda dos escarnecedores. O Salmo 1, bota aqui para mim, meu amado, Salmo 1, por favor, por gentileza. Salmo 1, versículo 1, glória a Deus. Está aí: bem-aventurado o homem ou o ser humano que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2, antes o seu prazer. Está vendo, irmãos? A gente tem que ter prazer em vir para a casa do Senhor. A gente tem que ter prazer em ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz de Deus. E ele está dizendo aqui, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nos mandamentos de Deus, e nos seus mandamentos, né, medita de dia e de noite. Aí vem o versículo 3, ó: ele é como a árvore plantada junto à corrente de quê? De águas. Você está me acompanhando aí? Glória a Deus. A corrente de água, que no devido tempo, ó, no tempo certo, irmão, ó, as coisas de Deus, irmão, só acontecem no tempo certo. Não adianta. O tempo de Deus é absoluto, né? É o tempo absoluto. É o tempo crono, é isso? Tempo kairos. O tempo kairos é o tempo exato de Deus, ó. E no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, ó, e tudo quanto ele fizer será bem. Meu irmão, sai da presença de Deus não. Tudo, está dizendo tudo, está dizendo algumas coisas não, irmão. Eu estou lendo o texto. Tudo que você fizer será bem sucedido. Tudo, não é só em algumas coisas não. É a palavra de Deus que me afirma, irmãos. Eu estou lendo a palavra de Deus. Ela me afirma que tudo que nós fizermos
e formos bem-aventurados, felizes no Senhor, se afastando das coisas erradas, procurando fazer as coisas de Deus, meditando na palavra do Senhor, tudo que eu fizer será bem sucedido. Eu serei bem sucedido. Tudo. Fala para o seu irmão, tudo que você fizer. Fala para ele, tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Então, meu irmão, medite na palavra do Senhor, coma a palavra de Deus, para que você venha viver uma vida de excelência com Deus. E essa vida de excelência é você andar de cabeça erguida, é você poder dizer: olha, eu sirvo a Deus, eu amo esse Deus, independente dele fazer ou não. E foi isso que aqueles 3 homens falaram: rei, fica o Senhor sabendo, se o nosso Deus nos livrar, olha isso, se o nosso Deus nos livrar, o Senhor a partir de hoje vai conhecer Ele. Mas se porventura Ele não nos livrar, morreremos com Ele. Você está entendendo? Você está entendendo? Ter essa certeza de quem é Deus para você. Deus não é só financeiro, Deus não é só bênção material, Deus não é só isso, Deus vai além. Deus quer te fortalecer na hora da angústia, fortaleza bem presente na hora da angústia. Não é o que está escrito ali no Salmo que nós lemos? É em toda a área da nossa vida, meu irmão. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja com uma angústia tão grande dentro do coração, porque perdeu um ente querido. Aí Deus quer arrancar essa angústia, para você se alegrar. Tem pessoas que estão passando tristeza no coração de coisas do passado, e Deus quer arrancar isso. Aí Deus arranca, você passa a ser alegre, passa a ser feliz, hein? Vamos voltar lá no texto. Êxodo, qual é o Êxodo mesmo? Qual o capítulo que nós estamos lendo? Êxodo 23. Deus não é homem para que minta, versículo 19. E nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria. Olha isso. Deus falou que vai fazer na sua vida, meu irmão? Deus falou que vai fazer na sua vida? Levanta a mão assim. Pastor, Deus falou que vai fazer na minha vida, na minha família, na vida do meu esposo, na vida da minha filha, na vida do meu filho, hein? Ele não é homem para que minta. Você só precisa permanecer na presença. Você só precisa permanecer na presença. Raíssa, me ajuda aqui, por favor. Primeiro louvor que vocês louvaram. Deus é muito tremendo. Eu aprendi que o louvor, eu aprendi que o culto, Deus começa falando na oração. Em casa. Na oração em casa. Em casa. No caminho Deus vem falando, através de sinais. Quando eu chego na igreja, Deus começa a falar tremendamente. Hein? Aleluias. Qual foi o louvor? Em tempo? Em tempo? Nunca pare. Fique de pé em nome de Jesus, irmão. Só o teclado só me acompanhando, não tem problema não. Isso. Glória a Deus. Você só vai louvar só o refrão. Só o refrão. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Põe aqui para mim, para me ajudar a louvar a letra. Só o refrão. Glória a Deus. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não. Isso. Vamos. Nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar. Oh, glórias. Profetiza sem o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora,
o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Os obreiros aqui na frente comigo, presta bem atenção, meu irmão.